Nós estamos nesses dias falando sobre o Espírito Santo na vida cristã. Nós estávamos falando sobre a verdadeira origem do Natal. Creio que ficou bem claro para os irmãos que isto é uma festa completamente pagã. Todas as pessoas sabem muito bem que o nosso Deus, ele é um Deus santo, puro e que exige de nós santidade. Amém, irmãos? Hoje nós estaremos falando sobre fortalecimento espiritual. Não adianta nós tentarmos nos sair do pecado se não tivermos fortalecimento espiritual para combater o pecado. Nós temos que estar fortalecidos para que nós possamos sim andar com a nossa vida em santidade. E é esse fortalecimento que nós estaremos falando hoje. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Efésios. Livro de Efésios, primeira carta. Terceira carta às igrejas. 1º e 2º Coríntios são as duas primeiras cartas. Efésios, a terceira carta, depois Romanos. Mas na ordem de assuntos, Romanos é a primeira carta. Efésios seria a quinta carta. Então nós estaremos lendo o livro de Efésios, capítulo 6. Efésios 6, versículo 10. Livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firme. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, calçada aos pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Irmãos, não adianta tentar se desvencilhar do pecado se nós não estivermos em constante oração e vigilância. Não adianta. Não adianta nós tentarmos levar uma vida santa, justa, reta diante do nosso Deus, se nós não nos fortalecermos no Senhor e na força do seu poder. Nada vai adiantar.
O cristão será engajado num conflito espiritual. O cristão está engajado num conflito espiritual com o mal. Presta atenção. Antigamente, o diabo se manifestava com muito barulho dentro da igreja. Hoje em dia, ele não se manifesta mais fazendo barulho. Porque ele sabe que se ele manifestar fazendo barulho, jogando pessoas no chão, vai vir a pessoa cheia do Espírito Santo e vai expulsá-lo no nome de Jesus, e ele vai ter que abandonar a vida daquela pessoa. Mas ele, vendo que os cristãos atuais da última década deixou de lado a vida de oração, a vida de jejum, a vida de leitura da palavra, ele está investindo de forma diferente. Uma delas é a mentira. O que tem de engano dentro das igrejas não é brincadeira. Veja o que o Espírito Santo fala. 1 Timóteo 4, versículo 1. O título já fala: apostasia nos últimos tempos. Irmãos, apostasia, a palavra apostatar-se quer dizer afastar-se, distanciar-se ou não praticar uma determinada doutrina. Como nós estamos falando da doutrina de Cristo, apostasia é afastar-se da doutrina de Cristo. Versículo 1. Mas o Espírito, não é eu que estou falando. Não é eu que estou inventando. O Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns. Então não é todos. Da fé. Dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Isso vai acontecer por causa da hipocrisia de homens que falam mentiras. Tendo cauterizada a sua própria consciência. A Bíblia fala no livro de 1 Coríntios, no livro de 2 Coríntios 11, que o Satanás ele cega o entendimento. Proibindo casamento. Ordenando a abstinência de manjares que Deus criou. Para os que conhecem a verdade, a fim de usar delas como ações de graça. Mas nós vamos ficar só aqui, pela hipocrisia de homens que falam mentiras. Se nós não estivermos alicerçados na palavra de Deus,
O apóstolo Paulo fala, não temos que lutar contra carne e contra sangue. Você não tem que combater a pessoa que é apóstata. Você tem que orar, que é o que a Bíblia manda primeiro, e mostrar para essa pessoa que ela está enganada doutrinamente falando. O Espírito Santo revelou explicitamente que haverá nos últimos tempos uma rebeldia organizada contra a fé pessoal em Jesus. Eu já falei isso 1 milhão de vezes. Quantos lugares que estão vendendo pedaço de pano, vendendo vassoura, vendendo água, vendendo não sei o quê, tudo falando que é bênção de Deus, que a bênção de Deus vai vir, que a bênção de Deus não sei o quê, sendo que em Deuteronômio 28 fala que se atentamente me ouvires e guardar todos os meus mandamentos, todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Bendito será em todas as nações da terra, e o Senhor te exaltará. Pode levantar o diabo e o inferno, que isso vai cumprir na sua vida. Versículo 15: se não guardares o mandamento do Senhor vosso Deus, que hoje te ordeno, então todas as maldições virão sobre ti e te alcançarão. Pode pôr o mundo inteiro para orar. Se tiver em desobediência a Deus, eu quero ver se a maldição vem ou se não vem. Não existe essa de obediência quebra a maldição. O cristão, ele é obrigado a obedecer a Deus. Livro de Eclesiastes 13, 12, versículo 13. De tudo que se tem ouvido, o fim é obedecer a Deus e guardar os seus mandamentos, que é o dever. A desobediência é a raiz de toda espécie de males. Mas se quiser ser uma árvore plantada junto a ribeiros de água, tem que obedecer à voz de Deus. Quiser morar no céu, tem que obedecer à voz dele. Todas as 7 cartas do livro de Apocalipse alerta a igreja com relação aos falsos mestres. Alerta a igreja contra a apostasia. De pessoas que falam que é judeu e não é, de pessoas que falam que é apóstolo e não é, e foi pego mentiroso, de pessoas que falam que é israelita e não é, pessoas que falam que é fiel a Deus e não é. Está escrito. Você pode ler as 7 cartas de Apocalipse que você vai ver isso. Aparecerão na igreja pastores de grande capacidade e poderosamente ungidos por Deus. Alguns realizarão grandes coisas por Deus e pregarão a verdade do evangelho de modo eficaz, mas se afastarão da fé e paulatinamente se voltarão para espíritos enganadores e falsas doutrinas, por causa da unção e do zelo por Deus que tinha antes, desviarão a muitas pessoas. Vai acontecer igual aconteceu com Saul. Leu lá a história de Saul? A Bíblia fala que Deus mudou o coração de Saul, a ponto de fazer com que o Espírito Santo batizasse Saul. A história de Saul fala que ele profetizava no meio dos profetas de Israel. Desceu o Espírito Santo sobre Saul, que Saul saiu. As pessoas falavam esse aí, ele não dava nem ouvido. Daí a pouco, a palavra do Senhor fala
que Deus pesou o coração e se arrependeu de pôr Saul como rei, porque abandonou. Essa é a palavra que fala lá, o caminho do Senhor. A ponto de Samuel repreender Saul e falar: Saul, melhor é você ter obedecido do que você estar sacrificando. E ainda comparou a desobediência de Saul a praticar feitiçaria e a praticar porfia. Isso tem acontecido com muitas pessoas. Pastores que já um dia foi usado por Deus, mas por causa da popularidade, né? Por causa disso aqui, ó, popularidade, quer aparecer, põe a melancia na cabeça, amigo. Porque o astro no reino de Deus é só Jesus. Foi ele que a Bíblia chama de resplendor da glória de Deus. É o único que brilha. Muitos crentes se desviarão da fé porque deixaram de amar a verdade. Mateus 24, versículo 11. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Olha uns muitos aí de novo. Jesus separa a família evangélica em poucos e muitos. Poucos entram na porta estreita, muitos estão na porta larga. Muitos vão dizer naquele dia: Senhor, Senhor, em teu nome fizemos maravilha, em teu nome profetizamos. Mateus 7, 21. Mateus 24, 11. Muitos perderão o amor à verdade por causa da iniquidade. Muitos crentes se desviarão da fé porque deixarão de amar a verdade, de resistir às tendências pecaminosas dos últimos dias. Por isso o evangelho liberal dos ministros e educadores modernistas encontrará pouca resistência em muitas igrejas. A popularidade dos ensinos antibíblicos vem sobretudo pela ação de Satanás, conduzindo suas hostes numa oposição cerrada à obra de Deus. A segunda vinda de Cristo será precedida de uma maior atividade de satanismo, espiritismo, ocultismo, possessão, engano demoníaco, agindo no mundo e dentro da igreja. A proteção do crente contra tais enganos e ilusões consiste primeiro na lealdade a Deus e a sua palavra inspirada, e a conscientização de que homens de grandes dons e unção espirituais podem enganar-se e enganar os outros com a mistura de verdade e falsidade. Essa conscientização deve estar aliada a um desejo sincero do crente de praticar a vontade de Deus, de andar na justiça e no temor de Deus. Os crentes fiéis não devem pensar que pelo fato da apostasia predominar dentro do cristianismo nesses últimos dias, não poderá ocorrer um reavivamento autêntico, nem que o evangelismo segundo o padrão do novo não seja bem sucedido. Deus prometeu que nos últimos dias salvará todos quanto invocar o seu nome, que se separar desta geração perversa, que ele derramará sobre eles o seu Espírito Santo. Mas para isso, tem que fortalecer no Senhor e na força do seu poder.
tem que ser exemplo, tem que ser luz, tem que ser sal, tem que se santificar. O apóstolo Paulo, ele fala: enchei-vos do Espírito Santo. Está no versículo 18 do capítulo 5 de Efésios. Efésios 5,18. O apóstolo Paulo fala: enchei-vos do Espírito Santo. Se nós buscamos a comunhão com Deus, nós a buscamos porque estamos cheios do Espírito Santo. Fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Amém? A vitória do crente foi obtida pelo próprio Cristo, mediante sua morte na cruz. Jesus travou uma batalha triunfante contra Satanás, contra o pecado, contra tudo que nos afasta de Deus. Amém? Desamarrou as potências e potestades malignas, levou os cativos com ele, redimiu o crente do domínio maligno. Romanos 8 fala que nenhuma condenação há. Nenhuma condenação há. Agora, nenhuma condenação há. Não é ontem nem amanhã, é agora. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda mais segundo a natureza pecaminosa, mas segundo a natureza divina, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus livrou da lei do pecado e da lei da morte que separa o homem de Deus. Aí já é morte espiritual, que consequentemente pode levar a pessoa à morte eterna. É o que fala em Romanos 8. Amém? No presente, o cristão está empenhado numa guerra espiritual que ele trava mediante o poder do Espírito Santo. Primeiro, contra os desejos corruptos dentro de si mesmo. A nossa primeira luta é contra nós. Nosso desejo pecaminoso, a nossa velha natureza, que sempre nos leva a querer as coisas dessa vida. Que sempre nos leva a querer mais e mais desse mundo e menos de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo fala em Colossenses 3, versículo 5: mortificai os vossos membros que estão sobre essa terra, o qual vai te levar para a prostituição, para a ira, ganância, soberba, prepotência, imundícia, impureza. Filipenses 2. Se já está salvo em Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde ele está sentado. Pensai nas coisas que são de cima. Então manda buscar e pensar. Buscar o Senhor enquanto se pode achar e invocar enquanto está perto. É nossa obrigação apresentar a Deus o corpo santo, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, em culto racional, ou em culto de que você entrega corpo, alma e espírito. Isso é o culto racional, você entrega todo o seu ser a Ele, para que Ele venha fazer a vontade dEle. Jesus fala assim: sem mim nada podeis fazer, podereis ou podeis fazer. Nem adorar a Deus sem a presença de Cristo nós não conseguimos. Amém? Contra os prazeres ímpios do mundo e todos os tipos de tentação. 2 João
1 João 2,15. Não ameis o mundo. Não ameis as práticas mundanas, viu, irmãos? Você deve repudiar o pecado, mas você tem que amar a pessoa que comete o pecado. Orar por ela, ajudar ela a sair do pecado. Não conivir com o que ela faz. É mostrar através da palavra de Deus que aquelas práticas que ela está tendo não são agradáveis a Deus. Então não amar o mundo é não amar as práticas mundanas. Não tem nada a ver com o pecador. Nem as coisas que no mundo há. Ou seja, não ame as práticas pecaminosas que as pessoas fazem voluntariamente. Elas querem fazer aquilo. Amém? Então nós devemos estar sempre alertas contra isso. E o cristão também empenha uma batalha contra Satanás e seu reino maligno. Essa batalha contra Satanás, o reino maligno dele, é a mesma batalha que a gente enfrenta contra o pecado. Nós só lutamos contra duas coisas. Primeiro, a nossa velha natureza. Depois, Satanás e seu reino maligno. A nossa velha natureza é ira, ganância, soberba, impotência, imundícia, impureza. É o que nós temos que desvencilhar todos os dias. Mortificar a nossa carne, procurar entregar a nossa vida totalmente a Deus, para que Ele venha controlar a nossa vontade, as nossas volições. Contra Satanás, o reino maligno, é contra todas as formas de tentação que vem dele. Amém? O crente é conclamado a separar-se do presente sistema mundano corrupto. Repudiando seus males, vencendo suas tentações e morrendo para elas, condenando abertamente os pecados que tem no mundo. A milícia cristã deve guerrear contra todo o mal, não pelo seu próprio poder, mas com as armas espirituais, 2 Coríntios 10, 4 e 5, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir todo sofisma, altivez e fortaleza de Satanás. Amém? Sofrer em prol do evangelho. Cristão que está querendo levar uma vida boa aí, ó. Jesus fala expressamente. Depois de ele ter falado as bem-aventuranças, ele falou: bem-aventurados sois vós, quando vos perseguir, injuriar, caluniar e difamar vocês por causa de mim. Fiquem felizes e alegres, porque grande é a recompensa. Cristão que está caçando boa vida aí, eu não estou servindo a Deus direito, não. Amém? Combater como bom soldado, sofrer em prol do evangelho, combater o bom combate da fé, guerrear espiritualmente, perseverar, vencer, ser vitorioso, triunfar, defender o evangelho, combater pela fé, vestir toda a armadura de Deus, destruir as fortalezas de Satanás, levar cativo todo pensamento a Deus e fortalecer-se na guerra contra o mal. Tudo isso nós temos condições de fazer. 2 Pedro 1,3. Tudo que é necessário para nós levar uma vida santa e piedosa, o Senhor já nos deu. Por isso que o apóstolo Paulo fala: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Que Deus possa abençoar todos vocês em nome de Jesus.